Olá novamente, e antes de iniciarmos o nosso estudo sobre o tratamento, literalmente usando agora a visão na auriculoterapia, precisamos entender o processo saúde e doença na perspectiva da medicina chinesa. Eu tenho certeza que eu já mostrei esta arte para você antes. E o que seria isso? Vamos retomar aqui. Na visão da medicina chinesa, nós somos divididos em 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira, tá? E eu gostaria que você lembrasse da nossa aula, onde eu expliquei um pouco sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, sugiro que você volte na aula anterior, dê uma leve estudada e dê continuação nos seus estudos. Tá? Por quê? Porque em cima dessa arte, eu te trago essa aqui. Porque tendo a compreensão daquela imagem, nós vamos entender aqui que o processo de saúde e doença, ela é dividida em três partes: interno, externo e misto. Eu vou dividir esse processo em três vídeos. Tá? E aqui agora eu preciso que você compreenda quando nós falamos sobre o processo de saúde e doença. Vamos lá. Lembrando os elementos, eu preciso que você entenda que o elemento fogo, nós vamos tratar a pessoa, ela tem mais afinidade com amargo, vitaminas, estação do ano dela é mais o verão, o órgão dela é o coração e o intestino delgado, e ela é mais eufórica, ou seja, ela é mais alegre, tá? Quando nós trabalhamos a questão da terra, nós estamos falando de uma pessoa que tem, tá? Ela tem uma afinidade maior no processo, né, de gosto doce, ela foca mais em carboidratos, o período do mês dela é mais o final do verão, ela está relacionada aos órgãos estômago, baço, pâncreas, e ela tem uma emoção muito levada à preocupação. Quando nós falamos do metal, nós estamos falando que a pessoa tem uma afinidade maior para o gosto picante, ela tem mais afinidade com proteínas, ela é uma pessoa que leva mais a proteína. O seu período do ano é mais outono. O seu órgão, lembra lá nos meridianos, o seu órgão, ela é o pulmão, o intestino grosso, e ela tem a sensibilidade, né, a emoção dela levado mais para a tristeza. Quando nós estamos falando do elemento água, nós estamos falando que é uma pessoa que tem o gosto mais levado para o salgado, ela, né, a água, ela tem mais afinidade com água, ela gosta mais de água, ela gosta mais do inverno, e seus órgãos é rins e bexiga. E ela está relacionado mais para a emoção medo. Quando nós falamos de madeira, nós estamos falando com pessoas que têm mais afinidade ácido, né, com aquele gosto mais azedo, gosta mais de gordura, a sua emoção, ela está focada mais na primavera, ela gosta mais de comidas que é mais pesada, o seu órgão é o fígado e a vesícula, e ela está relacionada à raiva, tá? Então, dito tudo isso, fica mais fácil para compreendermos sobre o processo de saúde e doença na visão da medicina chinesa. E precisamos compreender que a saúde, segundo a medicina chinesa, é o estado de equilíbrio entre o corpo, mente e meio ambiente, tá? E esse equilíbrio se manifesta de várias formas, mas nós vamos focar aqui em apenas 4 formas de manifestar. Vamos focar aqui em harmonia entre o yin e o yang.
O yin representa o aspecto nutritivo, frio e passivo, e o yang um aspecto ativo, quente e dinâmico. A saúde é mantida quando essas forças estão equilibradas no corpo, ajustando-se conforme a necessidade interna e externa. Outra alteração, manifesto do fluxo livre do Qi. Nós estamos falando de questão de saúde. O Qi, ela é a energia vital que circula pelo corpo através dos meridianos para o corpo, tá? Sendo assim, o corpo ele funcione adequadamente, essa energia precisa fluir sem obstruções. Outra questão é o equilíbrio dos órgãos Zhang Fu, que nós já vimos nas aulas anteriores. Os órgãos da medicina chinesa têm funções físicas e energéticas. Sendo assim, o equilíbrio entre elas e suas relações, como o coração, que é responsável pelo espírito, e o rim, que é a fonte da essência vital, é fundamental para manter a questão de saúde em equilíbrio. Uma outra questão que nós estamos falando é sobre as adaptações. A saúde também ela é a capacidade de se adaptar às mudanças do ambiente e às emoções. A medicina chinesa ela enfatiza a interação entre o indivíduo e seu ambiente, considerando fatores como clima, dieta, presta atenção, clima, dieta e emoções na manutenção da saúde. Sendo assim, verificamos a nossa apostila agora. Maravilha. Então, vamos lá. O termo de manutenção, ele tem e prevenção e recuperação da saúde na perspectiva oriental, ou seja, na desequilíbrio energético, gerando assim alterações de doenças. Entendendo como a estabilização entre o yin e o yang no organismo, garantindo pelo livre circulação do qi. O sistema do corpo humano é arquitetado, então, de forma como uma união que é visto nos níveis físico, psíquico, emocional e espiritual, como nós vimos anteriormente. Em relação dinâmica com o meio ambiente. Portanto, de acordo com Rose, em uma pesquisa de 1994, as alterações orgânicas são vistas como desequilíbrios energéticos ou até mesmo uma quebra da harmonia das funções orgânicas, ou até mesmo como uma questão espiritual. Quando isso acontece, gera assim uma desordem ou desequilíbrio, né, o bloqueio do fluxo da energia no organismo, tá? E as extensões entre o yin e yang se alteram. O equilíbrio energético é rompido e assim gerando doenças, patologias orgânicas. Ainda segundo essa linha de raciocínio da referência anterior, o corpo é a base para a vida física, emocional, mental e espiritual. Dentre os componentes básicos do processo de saúde e doença na compreensão clássica da medicina chinesa estão o corpo, os fatores de doença e o padrão de desarmonia. Entendendo tudo isso que nós estudamos, retornando então ao que foi dito, eu preciso que vocês compreendam que nós vamos dividir em três: interna, externa e mista, tá? Então vamos compreender agora, nos próximos vídeos, essa análise. Entendemos aqui as barreiras, ou seja, os pilares que podem gerar essas doenças. Nós já vimos em aulas anteriores que o emocional gera doença física. Vamos compreender agora como é a visão da medicina chinesa frente a isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!